Glória a Deus. E então essa palavra se chama veja o favor superabundar na sua vida. Glória a Deus. Quantos querem ver o favor de Deus na sua vida? Dá um glória a Deus. Só que você precisa ser um pouquinho mais pentecostal, amém? Você precisa ser mais como o Ives, assim, mais pentecostal, cheio do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então quando você fala um amém, um aleluia, um glória a Deus, isso motiva, amém? O pregador aqui que está lutando, está debaixo da graça aqui, amém? Gálatas 1,6, queria começar com Gálatas 1,6, palavra de Deus diz, os irmãos estão rápidos lá, ó, glória a Deus. Admiro-me de que tão depressa vos convertais daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Sabe, Paulo, ele estava se deparando com um problema que é um problema extremamente atual dos dias de hoje. Qual é o problema dos Gálatas? O que eles estavam enfrentando ali? Os judeus, eles estavam voltando para a prática do merecimento. Porque todo o judaísmo, ele foi baseado no merecimento, porque a lei ela teve um propósito. Amém? Qual foi o propósito da lei? O propósito da lei era revelar o pecado do homem, para ele entender que ele precisava de um Salvador. Então, quando nós entendemos que nós somos pecadores, por causa da lei, a lei mostra isso, ela revela isso em você, você recorre a quem? Ao Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Amém? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que não existe outro evangelho, só existe o evangelho da graça. Qualquer outro evangelho é um evangelho falso, amém? Porque é aquilo que não está alicerçado na palavra de Deus, amém? Então nós pregamos o evangelho da graça. O que é o evangelho da graça, irmãos? O evangelho da graça é aquele que muda de dentro para fora. É que primeiro toca dentro, para depois você ver a transformação fora. É aquele que cura, que transforma, que liberta. Glória a Deus. Esse é o evangelho da graça. Hoje de manhã, nós estávamos pregando isso aqui, né? Nós íamos pregar aqui, fizemos um momento de oração antes, e já manifestou um demônio aí, numa pessoa. E a gente acaba percebendo o quê? Muitas vezes, por causa desse contexto do merecimento, que vira um instrumento nas mãos do diabo. Porque toda vez que você pensa que você precisa fazer para merecer, o diabo te aprisiona. Amém? Por quê? Porque você nunca vai merecer. Glória a Deus. Porque só teve um que mereceu. Quem foi? O Senhor Jesus. Que veio viver uma vida sem pecado. Amém? Completamente sem pecado e se fez pecado por nós. Para que eu e você pudéssemos ser completamente, desfrutar completamente do favor imerecido. Você não merece, você não merecia, nós não merecíamos, mas nós recebemos pelo Senhor. Essa é a grande troca do Calvário. Amém? Ele levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades para que você seja curado. Ele sendo rico, se fez pobre para que você seja rico. Glória a Deus. Ele levou sobre si todas as nossas maldições. Para quê? Para que você seja abençoado. Ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Para quê? Para que você seja completamente perdoado. Então, quando você permite que o diabo te acuse de qualquer coisa, de algum pecado, o que você está fazendo? Você está desprezando a obra da cruz do Calvário. Misericórdia. Diga aí para o seu vizinho, misericórdia. Amém? Então não viva pela lei do merecimento. O merecimento é o favor merecido. Mas a graça, ela não é um conceito teológico. A graça é uma pessoa. A graça é o Senhor Jesus. Amém? A palavra diz lá em João 1,17: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Ele é o próprio Senhor Jesus. Fala também em João 1,14 que ele era cheio de graça e verdade. Glória a Deus, a maior medida de graça e de verdade estava sobre o Senhor Jesus. Então você precisa, né, a boa notícia para nós é que
o favor de Deus, ele pode ser aumentado na sua vida. Você recebeu graça para ser salvo, mas agora Deus começou um processo dentro de você, de transformação da sua alma. Deus colocou o Espírito Santo dele em você, para que você seja transformado. Como que você é transformado? Fazendo boas obras? Não, não é fazendo boas obras. As boas obras só são consequências daquilo que o Espírito Santo te dirige a fazer. Amém? Quando eu sou dirigido pelo Espírito Santo, eu faço as obras que Ele quer que você faça. Amém? E você é recompensado por isso. Deus é bom ou não? Amém, irmãos? Glória a Deus, você ainda recebe recompensa. Isso é bênção demais. Aleluia. Então, o favor de Deus, ele pode ser aumentado na sua vida. E você pode pensar, eu preciso ser um pastor para ter o favor de Deus, né? Talvez um empresário aí bem-sucedido. Não, irmãos, isso não tem nada a ver com favor. Nós vemos pastores que não têm o favor de Deus. Pastores, né, ministérios aí que terminaram muito mal. Quantos leram aqui Generais de Deus? Alguém leu aí? Poucas pessoas, você já deveria ter lido esse livro. Esse livro, ele conta a história de grandes homens e mulheres de Deus que viveram na história. Nem todos terminaram bem o ministério. Por quê? Porque em algum momento perderam o favor. Então, o que é mais importante na sua vida é você ter o favor, a graça do Senhor. Por que a gente fala favor? Porque a palavra graça, muitas vezes, ela foi desvirtuada, ela foi distorcida, vamos dizer, ela perdeu o valor original. Mas a graça de Deus é o favor imerecido. É você receber algo que você não merece. Amém? A misericórdia, o que é? É quando Deus não te dá aquilo que você merecia receber. Mas a graça não, a graça é você receber aquilo que você não merecia. A graça é superior à misericórdia. Amém? Quantos querem o favor de Deus? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Então, tem pessoas, né? Você não deve buscar o favor olhando para essas pessoas. Você deve buscar o favor de Deus olhando para o autor e consumador da sua fé, para que esse favor possa aumentar. Então, tem uma forma na palavra de Deus do favor, da graça de Deus aumentar na sua vida. Amém? Porque quando Deus te favorece, Deus te conecta com as pessoas certas na hora certa. Você pode ter um produto no mercado que nem é o mais barato, mas as pessoas vão comprar porque tem o favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Você pode ter uma empresa que pode não ser a melhor em termos de competitividade no mercado, mas Deus vai fazer essa empresa prosperar porque existe o favor de Deus sobre você. Amém? Mas para isso você não pode viver na lei do merecimento, porque se você viver na lei do merecimento, você anula a graça de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa é: não anule a graça de Deus. Gálatas 2:21, vamos ver o que Paulo diz? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Por quê, irmãos? Olha como é sério isso. Toda vez que você vive pelo merecimento, tentando cumprir os mandamentos, tentando fazer obras que agradam a Deus, você está desprezando a cruz. Cristo morreu em vão, em outras palavras. Então, se você perguntar, se você pegar um microfone, fazer uma entrevista de rua, assim, pegar uns crentes na rua, falar, o que você acha que anula a graça de Deus? Provavelmente a maior parte das pessoas vai responder, pecado. É ou não é? Mas não é pecado que anula a graça de Deus. O que anula a graça de Deus é o merecimento. É viver pelo merecimento. Você quer um exemplo na palavra de Deus? Lembra o jovem rico? Qual foi a pergunta que o jovem rico fez para Jesus? Ele já errou na pergunta. Porque na abordagem que ele fez para o Senhor Jesus, ele já se posicionou no merecimento. O que ele falou? Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, você não pode fazer nada para herdar a vida eterna. Tudo que você pode fazer é crer no Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus. Quando você tem essa atitude com Deus, qual que é a resposta de Deus?
Então você vai pela lei? Então vamos pela lei agora até o final. Amém? Porque agora Deus ele precisa julgar a sua vida inteirinha. Amém? Então ele falou os mandamentos ali para aquele jovem, ele fala: desde menino eu cumpro os mandamentos, todos esses mandamentos. Só que sabiamente Jesus ocultou o primeiro. Ele não falou amar a Deus sobre todas as coisas, ele falou outros mandamentos. E o rapaz lá, o jovem, rapidamente falou: não, tenho cumprido tudo isso desde pequeno. Pode contar comigo, pode deixar que aqui é só merecimento aqui. Aí ele falou: tá bom, só falta uma coisa para você, vende tudo que você tem e me segue. Olha, o que Jesus fez, a palavra diz que Jesus o amou. Isso significa que se de fato, aquele rapaz tivesse realmente dado esse passo de fé, muito provavelmente ele ia ter sustento sobrenatural, Deus ia multiplicar na vida dele e tal, e ainda ser um discípulo muito cheio do Espírito Santo. Mas a verdade, irmãos, é que todos são reprovados pela lei. Porque a lei é como você pegar um copo de água que tem, imagina um copo de água que tem aqueles resíduos embaixo, sabe? Ficou lá decantando, lá descansando, aí aqueles resíduos baixam, você olha assim no copo de água aqui, parece estar limpinho, mas tem os resíduos aqui no fundo, né? Sabe o que é a lei? A lei é a colher. Sabe quando você pega a colher, o que acontece se eu mexer com a colher? Sobe tudo, daqui a pouco você olha a água, é imunda, né? Você fala: meu Deus, essa água não era limpa, não. Essa água era suja, misericórdia, não vou beber. Então, o que a lei, irmãos? Ela não tem poder para perdoar pecados. Ela não tem poder para te purificar. Ou seja, enquanto você tentar, pelo seu merecimento, vencer o pecado, você vai cair de novo, e de novo, e de novo, até você entender que é só pela graça que você vence. Quantos aqui já ficaram frustrados com erros repetidos na sua vida? Não vou nem pedir para dar um glória a Deus, que é esquisito, né? Erro repetido, glória a Deus. Não, glória a Deus. Misericórdia, né? Diga misericórdia. Pois é, todos nós, irmãos. Só que eu quero mostrar para você que você não está sozinho nisso. Amém? Vou te dar um exemplo na palavra de Deus. Pedro. Quantos acham aqui que Pedro foi muito usado por Deus? Foi um homem de Deus, talvez um dos maiores gigantes aí, espirituais que foram usados ali na igreja primitiva. Amém? O que aconteceu com Pedro, irmãos? Pergunto para você, qual foi o discípulo de Jesus que cometeu um dos piores pecados? Quem foi? Quem? Pedro. Por quê? O que ele fez? Negou Jesus 3 vezes, irmãos. Ele falou assim: ó, Jesus, pode deixar. Tamo junto. Pode contar comigo. Não, esse negócio do senhor ir para a cruz, não vou deixar, não pode deixar, que eu vou dar a vida aqui por você. E aí o que aconteceu? Logo em seguida, né? Jesus falou assim: entendi. Deixa eu falar uma coisa para você, Pedro. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Que palavra dura para ouvir, né? E Pedro provavelmente pensou: imagina, jamais te deixarei, Senhor. Estamos juntos, é nós. Mas aí, você conhece a história, Pedro caiu. Amém? E Pedro, então, estava ali, né, machucado com aquilo, arrependido, porque genuinamente alguém que nasceu de novo, o pecado incomoda. Amém? Então, o pecado ele não é um problema mais no seu relacionamento com Deus. É isso que você precisa entender. Mas ele é um problema para você. Amém? Então, Pedro estava lá, arrependido daquela situação. E aí tem uma palavra surpreendente. Deixa eu achar a referência aqui. Em Marcos, se eu não me engano, é 16. Marcos 16. Eu mudei toda a ordem aqui, glória a Deus. Marcos 16, 7. Amém? Pode projetar aí.
Glória a Deus, irmãos estão rápidos hoje. Estou vibrando com isso aí, glória a Deus. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Não, pode voltar lá, é lá mesmo. Então, veja que coisa interessante, né? As mulheres foram até o sepulcro de Jesus, chegaram lá, Jesus não estava lá. E tinha um anjo, e o anjo disse para aquelas mulheres: olha, vai, diz aos discípulos e a quem? A Pedro. Mas peraí, Pedro não foi o que negou Jesus 3 vezes? Mas olha a graça de Deus, olha que a graça de Deus. Olha o que diz a palavra aqui, ó. Romanos 11, 6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Amém? Pedro experimentou a graça de Deus. Quando Pedro ouviu que o anjo tinha levado uma mensagem para ele, acendeu uma esperança no coração de Pedro. A graça disponível para mim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Sabe, irmãos, eu não sei qual é o problema que você está vivendo, quais são os pecados que muitas vezes você está lutando, porque tem condicionamentos da nossa alma que precisam ser tratados pelo Espírito Santo. Você, como crente, ocasionalmente você peca sim, mas se você nasceu de novo, você não vive bem com isso. Essa é a diferença de quem nasceu de novo. Eu não sei quais são os erros que são repetidos na sua vida, e que você já perdeu as contas de quantas vezes você já orou por isso. Mas eu quero dizer para você, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus tem um plano maior na sua vida que você não enxerga. Porque Deus te chamou, Deus te conhece desde antes do seu nascimento, Ele já conhecia a tua vida e Ele tem um propósito na sua vida. E Ele vai cumprir. E a palavra de Deus diz lá em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando Deus olhou para Pedro, Ele viu aquilo que Pedro não podia enxergar. Ele viu Pedro como um pregador da palavra de Deus. Um homem cheio de Espírito Santo curando os enfermos. Amém? Mas Pedro não podia enxergar assim, não conseguia enxergar, porque quando você peca, o diabo vai atacar a sua mente de todos os lados. Todos os lados. Quando você erra, quando você peca, o diabo ele vem para cima de você. Mas eu quero dizer para você, há graça disponível para você. Quando você errar, corre para o autor e consumador da sua fé. Declara quem você é em Cristo. Eu sou filho, eu sou amado e não vou permitir nenhum ataque do diabo, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Amém? Irmãos, olha o que diz a palavra. Olha só o que diz a palavra. Resistir o diabo e ele... Diga bem alto, resistir o diabo e ele fugirá. Eu fico ruim quando eu vejo um crente fugindo do diabo. Porque a palavra diz que quando você resiste o diabo, ele vai fugir de você. Sabe por quê, irmãos? Porque até o diabo sabe quem é você em Cristo. Mas muitas vezes você não sabe. E o diabo ele vai usar os teus erros, os teus pecados, para te condenar, para te trazer condenação, para trazer peso. E aí, em vez de você ir em direção ao Senhor, você se afasta, desconecta da célula, não vem no culto. Aí você liga para o irmão, ele fala assim, não, estou mal. Pois é, meu irmão, quando você está mal, você vai para onde? Você vai para o médico, amém? Você não foge do médico, você vai para o médico. É como se você ficasse doente, você fugisse do hospital, não faz sentido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus é muito clara, irmãos. Se é pela graça, já não é pelas obras.
Porque qual é a mentalidade do merecimento? Não, eu errei, então agora eu preciso consertar com Deus, então eu preciso fazer agora por merecer, porque eu não sou digno. Tem gente aqui, que vem às vezes de outras igrejas, principalmente, graças a Deus na videira é difícil, não acontece isso, mas vem de outras igrejas, não sobe aqui, não sobe. Fala, vem aqui, irmão. Não sou digno não de subir aqui ao altar. Irmão, porque não entendeu, porque ainda está com a mente do merecimento da lei, com a estrutura lá do tabernáculo que apontava para o Senhor Jesus. Hoje eu e você somos o tabernáculo do Senhor, amém? Nós faremos parte da nova Jerusalém, glória a Deus, somos pedras vivas, sacerdócio santo, amém? Glória a Deus, sacerdócio real do Senhor, aleluia. Então, o que anula a graça de Deus é o merecimento, amém? Pedro, depois que o anjo falou, para Pedro, olha, vai e disse para Pedro, fala para ele, o Senhor Jesus ressuscitou. Então acendeu aquela esperança no coração, porque a graça acende essa esperança no seu coração, amém? Ela incendeia o seu coração, ela queima no seu coração, ela te atrai para o Senhor. Quando Jesus chegou diante daquela mulher adúltera, irmãos, aquela mulher era judia, ela conhecia a lei de Moisés. O que previa a lei de Moisés? Quem for pego em adultério é apedrejado. Sim ou não? Então eu pergunto para você, ela merecia ser apedrejada segundo a lei de Moisés? Sim. E aí ela foi levada diante do Senhor Jesus. E a palavra diz que Jesus cumpriu completamente a lei. Eu pergunto para você, Jesus podia condenar aquela mulher? Podia. Mas há graça disponível no Senhor. Amém? Então Jesus, ele dá um checkmate ali nas pessoas, porque ele fala para as pessoas, aquele que não tiver pecado, então atira a primeira pedra. Eles já estavam com as pedras nas mãos para matar aquela mulher. Qual era o estado emocional daquela mulher? Sentença de morte. Ela já tinha certeza que ela ia morrer. Acabou, eu pequei, adulterei, pior, estou mal com Deus e ainda vou morrer. Sim ou não? E aí Jesus fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí cumpriu Romanos 3:23. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E aí a palavra diz o quê? Que dos mais velhos, depois os mais jovens, porque os mais velhos já viveram mais, têm mais consciência de pecado, foram saindo um por um. Ficou só aquela mulher. O que Jesus disse para aquela mulher? Mulher, ninguém te condenou? Ninguém me condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, eu falo para vocês, irmãos, eu fico pensando, eu me coloco nessa situação, eu fico pensando. Pensa, Thelma, como que essa mulher se sentiu em relação a Jesus depois dele falar, vai e não peque mais? Porque ela ia morrer. Ela ia morrer. Ela estava pronta para morrer. Mal resolvida com Deus, cheia de acusação. E aí, o autor da vida, glória a Deus, o autor e consumador da nossa fé, vai e diz, vai, você está livre, eu também não te condeno, vai, não peques mais. A graça é a única coisa que te capacita para vencer o pecado. Amém? Não é a condenação, é a graça. Não é o merecimento. Você não vence o pecado pelas suas obras, pela sua disciplina. Para de tentar dessa forma. Vai para os pés do Senhor Jesus. Corre para Ele. Não perde célula, não perde culto. Amém? Não desconecta dos irmãos. Pecou, vai para os pés do Senhor. Há graça disponível para você, amém? Glória a Deus.
Não anule a graça de Deus. Mas tem outros exemplos na palavra de Deus, irmãos, que são realmente constrangedores. Constrangedores. Eu falei do exemplo de Pedro, né? Pedro, depois que ele acendeu essa esperança no coração dele, nos 40 dias que Jesus viveu aqui na terra, depois que ele ressuscitou, antes da ascensão, a palavra diz que ele estava na praia. Ele apareceu ali na praia. Pedro, João, os discípulos estavam ali pescando. Eles olharam aquele homem ali pescando. A princípio não reconheceram. Mas a palavra diz que João, que era aquele que tinha mais intimidade com o Senhor, diz: é o Senhor. Reconheceu. Pedro, na hora. O que a graça faz, irmãos? A graça atrai. A graça aproxima. A graça não afasta. Amém? Você não tem medo de Deus. Tem igrejas, irmãos, que as pessoas têm medo de Deus. O tempo todo. Por quê? Por causa do merecimento. Porque se você se relaciona com Deus com base no merecimento, toda hora você vai ser reprovado. Como jovem rico. Porque Deus vai sempre te pedir algo que você não tem condição de entregar. Até você descobrir, até uma hora que você vai perceber que não dá mais para viver pelo merecimento. Aí você vai para o seu Salvador, que é o Senhor. Amém? Aí você vai se humilhar diante do Senhor e Salvador, que pode te salvar do merecimento, da lei do merecimento. Amém? Então Pedro, ele tirou a túnica, mergulhou na água, saiu, bateu o recorde de lá de 100 metros rasos. Não é 100 metros rasos, né? 50, né? Piscina olímpica ali, com o mar. Se tivesse um triatleta lá, ele ganhava. Pode saber, ele batia o triatleta ali. Chegou lá em Jesus estava fazendo um café da manhã para ele. Mas aí Jesus chega para ele e fala: Pedro, tu me amas? Aí vem a frustração de novo, né? Tu me amas? Amo, Senhor, claro. Jesus estava testando ali. Pedro estava sendo tratado na questão do merecimento. Aí Jesus fala algo surpreendente: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus faz isso 3 vezes. Agora, entre nós aqui, irmãos, se você está numa congregação, aí tem um sujeito lá, que é o que mais pecou de toda essa congregação. Você escolheria essa pessoa para ser o pastor da igreja? Eu também não. Confesso que não, mas Jesus escolheu. Jesus falou: Pedro, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes. Até Pedro entender, naquele momento, que já não é pelo merecimento, é pela graça. Glória a Deus. Quantos querem o favor de Deus? Dá um glória a Deus aí. Amém? Mas, irmãos, tem outros exemplos na palavra de Deus. Que Deus me dê graça para ter tempo aqui para compartilhar. Mas Mateus capítulo 1, verso 2. Vamos ler junto aqui. Essa é a genealogia de Jesus. A genealogia, irmãos, é aquela parte da Bíblia que geralmente você pula quando você lê. Você está lendo assim, aí vem a genealogia, você pula. Verdade ou não? Confessa aí o pecado. Confesse o pecado uns aos outros para ser curado. Amém? Eu já pulei várias vezes. Amém? Então confessa logo para ser curado. Não é para ser perdoado, porque os seus pecados já foram perdoados. Amém? Mas para ser curado. Então fala logo, entrega logo. Genealogia você já pula. Se chega lá em Crônicas, então, não sei quem, filho de 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 não sei... É verdade ou não? Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela é perfeita. Cada palavra de Deus que foi colocada ali tem um propósito, tem um sentido, há graça disponível em cada palavra. Então, veja aqui, olha. Abraão gerou Isaque. Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Ok?
Agora vem um negócio estranho. Eu nunca tinha reparado. Eu dou glória a Deus pela vida do pastor Aloísio, amém? Judá, de Tamar, gerou a Pérez e a Zerá. Mas peraí, volta lá no verso 2. Por que Deus não colocou aqui na linhagem? Por que Deus não falou assim, Abraão de Sara, que era uma tremenda mulher de Deus, amém? Quantos concordam aí? De Sara gerou Isaac, de Rebeca gerou Jacó, não é verdade? Mas Deus não cita Sara, não cita Rebeca, que foram tremendas mulheres de Deus. Mas aí chega no verso 3, ele fala, Judá gerou de quem? De Tamar. Irmãos, quem que era Tamar? Tamar, para quem não sabe, ela casou com 2 filhos de Judá. Primeiro um morreu, depois com o outro morreu, não engravidou nenhum dos 2, entrou em desespero, falou, agora vou ficar sem filho. E para aquela, naquele tempo, a mulher ela queria ter um filho, de qualquer jeito. O que ela fez, irmãos? Tamar se vestiu de prostituta e teve relações com Judá. E teve um filho. Quem é esse filho? Pérez e Zerá, que estão na linhagem do Senhor Jesus. Tamar, né? Tamar, né? Vestido de prostituta, Tamar. Tamar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que Deus colocou isso na linhagem de Jesus? Para mostrar a graça de Deus. Mas olha, continua. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, continua. Arão gerou a Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, não falou de nenhuma mulher. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Espera aí, citou outra mulher de novo. Quem é essa mulher? Vamos ver quem é essa mulher? Raabe. Quem foi essa mulher, irmãos? Uma prostituta. Nem era do povo de Israel, de Jericó, mas ela creu no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Amém? Ela creu. O que essa mulher fez? Só coisa errada, mas ela creu no Senhor. Como é que você é salvo? Fazendo coisas para o Senhor ou crendo? Crendo. Pela fé, vós sois salvos. Efésios 2:8. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Então, pela fé, Raabe entrou na linhagem do Senhor Jesus, uma prostituta. Sabe o que Raabe colocou na muralha de Jericó, para que o povo de Israel visse a casa dela? Um fio de escarlate aponta para o sangue de Jesus. Aleluia! Onde abundou o pecado, fala mais alto, onde abundou o pecado, aleluia! Glória a Deus! Ruth gerou, mas não acabou, amém? Glória a Deus! Não acabou, irmãos. A palavra de Deus, ela tem riquezas infinitas. Amém? Ruth gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Continua. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi não falou de nenhuma mulher. O rei Davi gerou a Salomão da mulher que fora de Urias. Que é isso, irmãos? Quem é a mulher que fora de Urias? Por que falou da mulher e falou de Urias? Falou dos dois. Urias não tem nada a ver com a linhagem do Senhor Jesus. E ele aparece aqui. E essa mulher de Urias também não tem nada a ver. Quem é essa mulher? Batseba. Quem que é Batseba? Davi, certo dia, ao invés de ir para a guerra, isso fala de quando você sai do propósito, amém? Ao invés de estar no propósito que ele deveria estar na guerra, ficou no palácio. Ficou no palácio, entediou, ligou Netflix, Prime Video, o que mais tem aí? HBO Max. E viu o que não deveria ver.
ligou lá no Netflix, viu a Batseba tomando banho. Aí mandou chamar a Batseba, o negócio foi para um lado que não deveria ir, adulterou. E Urias, coitado, estava lá na guerra, lutando por ele. Eu vou encurtar a história, mas o fato é que Davi, no final da história, matou Urias para ficar com Batseba. E Batseba engravidou, perdeu esse filho, mas depois engravidou uma segunda vez e teve Salomão. E Salomão está na linhagem do Senhor Jesus, assim como Batseba. E Deus faz questão de fazer uma menção honrosa a Urias. Essa é a graça de Deus, favor imerecido. Quantos querem o favor imerecido? Onde abundou o pecado? Amém? Glória a Deus! Deus é maravilhoso, né, irmãos? Mas aí o que acontece? Às vezes quando você vai pregar isso aqui, o legalista ele começa a se mexer na cadeira, né? Ele começa a ficar assim, porque não, peraí, como que é? Está incentivando o pecado aí. Não, irmãos, nós somos contra o pecado, acredite em nós, amém? Nós não cremos que você tem que pecar para superabundar a graça, amém? Porque isso é uma interpretação errada da palavra de Deus, amém? Romanos 6, vamos ver que Paulo, porque a igreja ali de Romanos, ela pensou isso também. Quando Paulo falou, né, no capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça, depois, no capítulo seguinte, ele explica, peraí, irmãos, não quer dizer, então, que agora, então, eu vou pecar para superabundar a graça? Para ter abundância de favor na minha vida? Não, não é isso. Então, vamos ver Romanos 6, se eu não me engano, é verso 1. Me perdi aqui no meu esboço de 19 mil páginas. Isso, essa mesmo. Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado... Não muda para o verso 2 ainda. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O que você acha, irmãos? Não. Mas você sabe, muitos legalistas, eles usam esse versículo aqui para acusar os pregadores da graça. Mas olha a resposta de Paulo. Paulo respondeu por nós, verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele já morremos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, você foi transportado, liberto do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você já não pertence mais a esse mundo. Amém? Você não tem mais conexão com esse mundo. Quando você peca, você se sente mal. Sabe, eu recebo muitas vezes irmãos, né, que vêm para nós, está lutando com pecado, algum vício, alguma coisa, e muitas vezes irmãos assim, que estão cansados, né, de lutar com aquilo, de ser derrotado naquilo, porque sempre existe, né, um pensamento errado que leva a pessoa àquele pecado. Sempre existe um gatilho que leva a pessoa a recorrer naquela prática. Mas o maior sinal, né, de que eu percebo, o primeiro teste que eu faço, eu pergunto para esse irmão, você se sente bem com isso, com esse pecado? Ele falou, não, pastor, de jeito nenhum. Sinto péssimo. Então, deixa eu te dar uma boa notícia, irmão. Eu falo para a pessoa, você nasceu de novo. Porque o maior sinal de que você nasceu de novo é que você não vive bem com o pecado, porque para ele, em Cristo, você já morreu. Amém? Glória a Deus. Mas nós temos que ter humildade para recorrer ao Senhor. Amém? No momento de luta, de pecado, de vício, de algumas circunstâncias como esta. Você sabe, irmãos, algo que eu fiquei sabendo ontem eu fiquei sabendo isso. Fiquei chocado
vou começar a ministrar sobre isso na rede. Com certeza vocês vão ouvir, talvez o pastor Isaías, o pastor Wilson pregar sobre isso. Mas eu fiquei sabendo que 43% dos crentes já apostaram aí nessas bets. 43%. Eu conheço um crente, um rapaz que é crente, que perdeu tudo que ele tinha. Ele tinha uma transportadora, um caminhão. O negócio ia super bem. E aí ele viu esse negócio de bet, começou a apostar, e o algoritmo lá, ele é tão maligno que ele faz a pessoa ganhar no começo, aí a pessoa começa a botar valores maiores, aí ele começa a perder, até perder tudo. E foi o que aconteceu. E aí esse rapaz, ele foi no agiota, pegou dinheiro emprestado, porque o algoritmo ele faz isso. Ele faz você ganhar, faz você perder, ganhar, perder, ganhar, perder. E com isso a pessoa fica presa naquilo lá. Irmãos, é precisamente o que o diabo faz com a pessoa que está presa no vício. É exatamente isso. Primeiro o diabo fala assim, vai lá, vai lá, vai lá. Aí quando a pessoa faz, o diabo fala assim, olha o que você fez aí. Esse é o jogo do diabo. E essas bets fazem exatamente isso. Nem sei se o algoritmo aí do YouTube vai me... Mas 43% dos crentes estão envolvidos com esse negócio, irmãos. Isso, sabe o que chama isso? Falta de identidade em Cristo. Não sabem quem são em Cristo. Não sabem que foram libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Aqui no reino de Deus, você tem coisas muito melhores para desfrutar. Amém? Glória a Deus, mas a palavra diz, né? Aqui, nós estávamos lendo aqui em Romanos 6,2, de modo nenhum como viveremos para o pecado se nós para ele morreremos. Então, já morremos, né? Então, o que eu quero dizer para você, irmão, você não precisa pecar para aumentar o favor de Deus na sua vida. Amém? O Senhor Jesus pecou e tinha graça sobre a vida dele. Amém? A palavra de Deus diz lá em Filipenses 2,5. Vamos ler? Filipenses 2,5. Tende em vós o que? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O Senhor Jesus se esvaziou das suas prerrogativas divinas para viver como homem, como eu e você. Amém? Mas olha que tremendo que diz a palavra de Deus lá em Lucas. Lucas capítulo 2, 51. Lucas 2, 51. E desceu com eles, então aqui está falando de um tempo que Jesus tinha 12 anos de idade, ok? E esse eles que está se referindo são os pais de Jesus, José e Maria. Então desceu eles para Nazaré e era-lhes submisso. Então esse é o primeiro ponto que chama a atenção aqui do Senhor Jesus. Com 12 anos, pelo nível de interação que ele tem ali com os sacerdotes, você percebe que ele já tinha revelação de que ele era o Filho de Deus. Ele era o Messias. Amém? Isso não diz claramente na Bíblia, você pode descartar se você quiser descartar. A minha opinião é que ele já tinha essa revelação com 12 anos. Amém? Mas o que é importante aqui? É que mesmo sendo Deus, abrindo mão das suas prerrogativas divinas, a palavra de Deus diz que ele era submisso aos seus pais. Foi um filho obediente a José e Maria. Só que não é qualquer homem. É Deus. É aquele que criou os céus e a terra. Amém? E a palavra continua. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Jesus crescia em
Graça. Como que Jesus crescia em graça? Se submetendo, se humilhando, sendo humilde. Então, a humildade traz graça. Você quer aumentar o favor de Deus na sua vida? Você não precisa pecar. Seja humilde diante do Senhor. Amém? Seja humilde diante do Senhor. Olha o que diz Pedro. A palavra de Deus diz aqui em Pedro, 1 Pedro 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Amém, jovens? Glória a Deus. Amém, jovens? Agora senti mais firmeza. Outro sino, tratam uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua. Aleluia! Então você quer favor de Deus na sua vida? Seja humilde. Amém? Seu casamento, não queira ter razão. Melhor ter casamento. Amém? Não queira ter razão no casamento. Não queira vencer por argumentos, provar que você está certo. Não acaba bem, irmãos. Acredite nisso. Você começa uma discussão com a sua esposa e uma coisa engata na outra. Daqui a pouco você já nem sabe mais o que começou a discussão. Porque um quer provar para o outro que tem razão. Então não queira ter razão, seja humilde diante do Senhor. Amém? Seja humilde. A melhor coisa que você pode fazer para o seu cônjuge, quando começou a discussão, você já fala assim: você me perdoa? Você tem razão, você me perdoa? Acabou. Aquela bola inflada aqui explodindo e tal, faz assim, ó. Na hora. Aleluia, é como tirar o oxigênio do fogo. Apaga na hora, amém? A humildade é abrir mão do ego. O centro do ego é o merecimento, soberba e rebeldia. Todo aquele que é cheio de justiça própria acha que tem algum merecimento. O resultado disso é soberba e rebeldia. A graça de Deus é como água. Ela sempre flui para baixo. Não tem como você multiplicar a favor se você se coloca numa posição acima. Amém? Se coloca embaixo. Seja submisso, seja humilde. Amém? Humilhe-se e você terá favor de Deus. Quando nós nos submetemos, ganhamos o favor de Deus. Isso significa que Ele nos exaltará. Então muitas pessoas acham que Deus não nos exalta. Não, a palavra de Deus diz que Ele nos exalta. Que Ele abate os soberbos e exalta os humildes. Amém? Então o problema é, Deus exalta, amém? Mas pela motivação certa. Não é naquele que quer se exaltar, porque aquele que quiser se exaltar será abatido. Amém? Mas aquele que se humilhar será exaltado. Glória a Deus. Mas para a gente encerrar, irmãos, nós queremos fazer hoje um mover de Deus aqui com os pastores, amém? Porque eu vou contar um negócio para vocês, irmãos. Ontem, né, o pastor Isaías pediu, precisava vir um pastor aqui para fazer o culto, para pregar de manhã e fazer os servos também. Eu estava na escada de servo, já fiquei com a missão completa aqui. Glória a Deus por isso. Mas ontem, irmãos, teve um mover de Deus lá no sítio que está tendo a imersão dos pastores. Pastor Wilson lá com quase 400 pastores. Para a glória de Deus, amém? Tanta presença de Deus, irmãos. Eu saí de lá desconcertado. Acabou, era 11 horas da noite. 11 horas da noite, saí de lá desconcertado. Estava assim, eu não sabia se eu pegava o carro, se eu batia a asa para São Paulo. Falei, como é que eu faço? Aí eu resolvi de carro, que eu achei que ia dar mais certo. Mas eu estava nas nuvens. Mover de Deus, e nós queremos compartilhar isso com os irmãos, amém? Esse fogo de Deus com os irmãos, os pastores vão vir aqui, vamos incendiar o povo aqui, vai ser um grande mover de Deus, graça abundante, amém?
Mas a primeira menção de graça na Bíblia, você sabe que a primeira menção é um princípio importante de interpretação na palavra de Deus. Sempre que você olha a primeira menção, o significado é um significado importante. A primeira menção de graça na Bíblia está lá em Gênesis, se eu não me engano, 6:8. Vê se é isso. Se eu vou ter que olhar a referência aqui. Isso. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Só que aqui, de novo, né, a Bíblia tem as suas riquezas, né? A palavra Noé, em hebraico, é Noa, que é até um nome comum hoje de criança, né? Antes não tinha isso. Agora tem várias crianças que chamam Noa, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O que significa a palavra Noa? Noé, descanso. O descanso achou graça diante do Senhor. Humildade acrescenta graça, acrescenta favor na sua vida, amém? Mas a segunda coisa que acrescenta graça na sua vida é o descanso. Amém? O descanso acrescenta graça na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque só descansa aquele que confia. Verdade ou não? Você olha para a sua conta, é só grande tribulação ali. O negócio está vermelho. E não é o sangue de Jesus. Mas quando você olha para aquilo e você confia que você tem um Deus que é provedor, que é o Jeová Jireh na sua vida, você descansa. Porque você crê que o Senhor Jesus é a sua provisão. Amém? Você vai no médico. Aí o médico faz um exame, vê um diagnóstico lá com uma perspectiva ruim. O que acontece? Qual é a tua reação? Isso é um indicador de como está a tua fé. Amém? Então, se você descansa, você acha graça diante do Senhor. Porque você crê que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. Amém? Ele vai cuidar de mim. Glória a Deus. Você está vivendo uma situação que parece impossível ser resolvida aos olhos do Senhor. Mas o Deus do impossível, Ele quer manifestar a sua graça na sua vida. Amém? Quando você crê nisso, você o quê? Descansa. Descanso aumenta o favor na sua vida. Quantos querem o favor de Deus? Dá um glória a Deus forte aí. Fala para Deus, não é para mim não. Quantos querem o favor de Deus? Aleluia, aleluia. O descanso atrai o favor de Deus. Por último, irmãos, conhecer a Cristo multiplica o favor. Você crê nisso? 2 Pedro 1:2, deixa eu te mostrar na palavra de Deus isso. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Quantos querem a graça e a paz multiplicadas na sua vida? Aleluia! Então o que você precisa fazer, irmãos? Você não precisa fazer, você precisa ver. Não é uma questão de fazer, é uma questão de ver. Qual foi a diferença entre o jovem rico e Zaqueu? Qual é a diferença dos dois? O jovem rico, ele abordou o Senhor Jesus dizendo: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? A base, né, do jovem rico é o fazer. Mas o que Zaqueu queria fazer? Ele queria ver o Senhor. Subiu numa figueira brava porque ele queria ver o Senhor. Como é que nós somos transformados? Contemplando a glória de Deus. Onde é que está escrito na Bíblia que você precisa fazer boas obras para ser transformado? Não está. Mas tem muitas pregações por aí, irmãos. Muitas. Eu poderia te listar aqui umas 10 de cara, que eu já ouvi de pregadores famosos, falando aí 10 coisas que você precisa fazer. Amém? Para crescer no Senhor. Isso é uma distorção da palavra de Deus. A palavra diz:
renove a mente pela palavra de Deus e contemple a glória do Senhor. Amém? Tudo é uma questão não de fazer, mas de ver. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Amém?